Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre nos envolva agora e sempre. Mais uma vez uma alegria grande estar com todos vocês aqui. Hoje é 1º de dezembro de 2017. Todos nós sabemos que essa data advém do calendário gregoriano, que se refere justamente a quê? Depois dele. Tudo aconteceu depois dele. Todos nós que estamos aqui vivenciamos o nosso tempo de vida, a administração do nosso tempo pelo calendário gregoriano, que justamente nos traz o porquê disso, né? Ou seja, baseado em Jesus. É o calendário, ou seja, é o homem que ele dividiu o tempo, né? Ou seja, ele recomeçou um novo tempo. Por isso é que nós estamos. O calendário chinês, se eu não me engano, os chineses estão no ano de 4.715. Há o calendário judeu, há o calendário islâmico. Então, cada religião tem lá, né? Não cada religião, mas as principais religiões começam o seu tempo devido a algum acontecimento específico que mudou, né, a maneira de pensar sobre algo. E conosco não foi diferente. E para nós que somos espíritas, principalmente, reconhecer Jesus da maneira que nós reconhecemos, porque eu digo reconhecer pelo seguinte, porque todas as vezes que a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente acaba buscando novos ensinamentos e nova maneira de ver o mundo ao qual nós estamos encarnados. É impressionante, porque o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? É o Evangelho. Todas as casas espíritas têm o Evangelho. Eu até quando comecei, que eu era espírita, mas será? Mas por que eles batem tanto no Evangelho? Não pode falar de outra coisa? Não pode falar de algum tema que Kardec nos trouxe, falar um pouco da doutrina espírita, mas por que chama Evangelho? Olha, eu juro para vocês, eu estou na doutrina espírita há mais ou menos 25 anos. Eu sou, não estou tão novo assim, eu acho que eu cheguei com 32, 34 anos, 24 anos que eu estou na doutrina espírita. Antes eu já havia passado pelo catolicismo, pelo budismo. Então eu sempre transitava em várias, buscando aonde me encontrar. E aí me encontrei na doutrina espírita. E o interessante, eu sempre questionava isso, mas por que Evangelho? Mas por que Evangelho? Porque toda segunda-feira, né, normalmente no Caminho da Luz, nas casas que eu frequentei, a segunda-feira, dia de Evangelho. E não é que todo mundo seguia, cada semana alguém falava sobre uma parte do Evangelho. E é interessante que esse ano, todo o programa Caminho da Luz, nós estamos nos baseando no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, a cada semana que nós vamos discutir um tema, levar a discussão no programa, aí eu fico pensando, gente, eu não sei nada. E eu sou administrador por profissão, e todos nós que vivemos no mercado de trabalho, você tem sempre que estar se atualizando, né? Se você não se atualizar, a coisa fica difícil, porque já está difícil para quem é atualizado. Para quem não se atualizar, fica pior ainda. E há uns 4 meses atrás eu fiz um curso ligado à questão de tipo um líder coaching, que é para você, um programa bem extenso, foram 8 fins de semana, das 8 da manhã às 18 da tarde,
traçando um monte de conhecimentos, buscando novas técnicas. E eu achei interessante que o Bambambam lá, né, o guru, porque você paga uma grana alta para escutar o guru, né? E normalmente o guru você não sabe nada dele, não é? Porque ele não convive com você. Porque todos nós somos maravilhosos para quem não nos conhece, né? Agora, para quem convive com a gente, a nossa mulher, nosso marido, nosso filho, aí o Carlinhos é até o guru aqui hoje, né? Olha, o Carlinhos é o guru. Mora comigo, vai lá, trabalha comigo. Esse é o grande desafio. E aí todo guru traz alguma coisa revolucionária. Eu achei muito interessante que eu sempre trago à discussão isso que está acontecendo. E a palavra do momento agora, a moda na área da administração, é a inovação disruptiva. É uma palavra que todos nós temos que ser empreendedores e inovadores para que a gente consiga continuar no mercado. Então você paga uma grana preta para o cara falar que a onda do momento é a inovação disruptiva. O que é? O que eles estão querendo dizer? Simplesmente é uma maneira diferente de você lidar no mercado em que muda-se a maneira de utilizar um determinado produto por um produto mais barato. O que a gente está vivendo hoje aí, o que está se falando muito? Que daqui a uns 30 anos, ninguém mais vai ter carro. As empresas de automóveis já estão, né, trabalhando no sentido de que todos os carros vão ser autônomos. Eles não vai precisar mais de motorista. Então, ou seja, aquele cara que hoje tem a profissão de motorista, né, se ele começou hoje com 30 anos, olha, provavelmente daqui 15 anos ele vai perder, não vai ter mais emprego para motorista. Por quê? Os carros vão se dirigir sozinhos. Você não vai precisar mais comprar carro, porque na hora que você pegar o teu celular e falar, só colocar aqui, eu preciso de um carro, em 1 minuto um carro vai aparecer, você vai entrar dentro do carro sem motorista, vai até onde você quiser, ele vai deixar você lá no endereço que você colocou. Ou seja, você não vai ter mais nem estacionamento direito. Até quem tem estacionamento vai perder, porque não vai precisar ficar carro parado. Não vai valer a pena você ter um carro, porque o custo de você, hoje, qual que é o nosso custo? Vai pagar o seguro, é uma fortuna. Você vai pagar a prestação do carro, é uma fortuna. Você vai ter que pagar uma garagem, você vai ter que... Ou seja, um carro, como a gente fala, é uma família. Quando minha filha fala, pai, eu vou comprar um carro, você tem certeza do que você quer? Um carro é uma família. Você tem que pagar IPVA, você tem que pagar imposto, você paga um monte de coisa. E eu pergunto, você anda o que deveria andar com o carro? Nem sempre. Então, ou seja, já está começando uma revolução em que simplesmente nós não vamos mais precisar de carros. Né? Nós não vamos precisar mais comprar carro, ninguém vai ser mais dono do seu carro. Você simplesmente aperta um botão e tem milhares de carros espalhados por todos os lugares que te levam aonde você quer por um preço extremamente baixo. A gente já não viu isso com o Uber? Né? Se a gente já viu isso aí com o Uber, que baixou os preços, essa revolução com os taxistas, né? Você tem um atendimento melhor, por um custo inferior, e o cara não te engana, porque tem lá um dispositivo, um GPS, que calcula certinho. Se o cara sair fora do caminho, ele vai ser denunciado. Então, criou o quê? Uma mudança de servir o mercado, ou seja, o Uber foi uma revolução. E agora, as empresas de automóveis percebendo isso, olha, nós estamos perdidos, nós vamos ter que pensar mais para frente.
Então, o que eles estão pensando? Carros todos elétricos, que não poluem, que vão sair da fábrica deles, porque ninguém mais vai precisar ter carro. Não vai ter necessidade, porque vai ficar muito mais barato você andar com um carro que, se não tem motorista, não tem que pagar ele, não tem que pagar imposto, vai sair muito mais barato. Se é elétrico, também o custo dele vai ser menor. Como o carro ele vai estar rodando direto, automaticamente o custo dele cai. Então, ou seja, são coisas que vão acontecer no mercado em que eles buscam lá, olha, você tem que ser um inovador. Esse disruptiva que quebra tudo isso significa, senão, revolucionário. É um processo revolucionário. Né? O cara explica para você o que é, mas não te diz como você faz. Né? Você paga uma grana, ele vai lá, faz aquele teatro, aquela coisa, historicamente apresenta os primeiros, mas dizer o caminho das pedras, ninguém fala. A coisa é com a gente mesmo. Nós estamos vivenciando uma sociedade que daqui a pouco, gente, nós não vamos... mas e o pessoal que carrega peso? Não vai mais carregar peso. Já estão desenvolvendo, ou vai carregar peso, numa quantidade tão grande, exoesqueletos, que são coisas que você vai colocar na tua perna e nos teus braços, que ele vai poder levantar 2 toneladas. Ou seja, você vai se movimentar como se fosse um robô, sem fazer nenhum esforço, e você vai movimentar isso. Na hora que você vai na Amazon, que alguém já viu um filme sobre a Amazon, que é o maior distribuidor de produto do mundo, a fábrica é uma coisa gigantesca. Você não vê ninguém trabalhando, um monte de robozinho andando para lá, as caixinhas sendo cheias, sobe o negócio, desce, tira o produto, põe na caixinha, a caixinha entra numa esteira. São milhares de esteiras, ninguém põe a mão. E não tem erro. Eu pergunto para vocês, dá para imaginar que a gente vai poder falar para o progresso, para que eu quero descer? Não. Não tem mais retorno. E dentro da doutrina espírita está lá a lei de progresso. Então, a revolução vai ser de uma tal forma que... Aí você, Carlinhos, mas nós vamos trabalhar no quê? No que a gente deveria trabalhar, que é simplesmente com a nossa criatividade, com o que eu sei, com o que eu posso encantar o outro. E o que eu também vou compreender que não vai ter essa riqueza para todo mundo. Nós vamos ser obrigados a viver com o mínimo possível. Vamos ter que reformular todo o nosso pensamento, que é o que está acontecendo agora. Não sei se vocês já perceberam, vocês já viram que tem apartamento até de 24 metros sendo vendidos? Apartamento de 24 metros. Já tem aí não sei quantos prédios sendo feitos 24 metros. Eu tinha visto com 30, eu não acreditei, 24 metros. Por quê? É uma nova tendência de entender que nós temos que conviver nos mínimos. Nós não precisamos muita coisa. Não adianta você ter uma casa igual os pais da gente tinha, igual, né, eu tenho lá para minhas filhas, é uma casa de 400 metros quadrados. E para limpar, e para cuidar. Você não encontra as pessoas dentro de casa, né? A gente já não conversa no normal. Cada um tem uma televisão num quarto. Ninguém nunca mais... Cada um trabalha num horário. Um janta um horário, outro janta outro. Na realidade, ninguém se encontra. E você gasta. E você tem um custo altíssimo. E aí, o que você precisa? Você não precisa de uma boa cama? Um bom chuveiro? Uma roupa para você se apresentar? Será, quantos de nós que fazemos comida em casa, quanto que vai para o lixo? Vamos falar a verdade.
Porque a gente faz aquele monte de comida, nem todo mundo come na hora certa. Quando você vai ver, o que acontece? No final do dia, comida sendo jogada fora. E não pode, né? Por mais que nós consigamos, quer dizer, eu já aprendi, no meu prato não sobra. No meu prato não sobra, mas sobra na panela. Ou seja, nós vamos ter que viver com uma revolução tão grande de coisas que isso vai mexer com todos nós. E esse mexer com todos nós é que nós vamos ter que voltar à essência de tudo, que é o amor. E aí é que nós vamos entender Jesus. Porque se eu não compreender que não sou eu apenas que vive, mas é o outro que vive e convive comigo, e a minha razão de existir, ela se parelha à razão de existir do outro. Porque se for para eu viver sozinho, para que eu estou aqui então? Por que finalidade eu estou aqui? Não é uma finalidade de aprendizado? Alguém aprende sozinho? A finalidade não é você ser amado e amar o outro? Então nós vamos ter que voltar para Jesus. Então quando o cara estava falando sobre essa revolução, aí eu falei, esse cara não conhece Jesus. Porque Jesus continua inovador, disruptivo, revolucionário até hoje. Porque quando você perde tudo, quando você perde alguém que você ama, quando você tem dificuldades, seja ela de saúde, em tudo, a gente é obrigado a o quê? A retornar para nós mesmos, a repensarmos a nossa vida. E para repensar essa vida e poder conviver com aqueles que estão conosco, só com Jesus. Porque eu já contei para vocês, né? Por que Jesus é revolucionário? Porque antes de Jesus teve vários revolucionários. Nós tivemos Sócrates, tivemos Platão, tivemos Aristóteles. Tanto que, né, é chamada a filosofia, a fase de ouro da filosofia. Mas mesmo quando a gente fala, quando Platão nos traz o seu conhecimento do que é amor, ele fala simplesmente de um amor na falta, é o amor do desejo, né? Quando as pessoas não falam, aquela pessoa tem um amor platônico pelo outro, o que ele está querendo dizer? Que é um desejo dele, o outro às vezes sabe que ele tem amor platônico por ele, às vezes nem sabe. O outro é um outro ser. Eu amo ele. Nossa, eu amo aquela pessoa. Meu amor é platônico. Por quê? É só desejo. Porque o outro às vezes nem sabe que nós existimos. Ou seja, é um amor egoísta nosso. Esse amor não pertence ao outro. Aí vem Aristóteles e diz o seguinte, não, meu amor é diferente. Né? Esse amor de Platão era o amor eros, não é igual a gente ouve aí, eros do erótico, é o eros de desejo que veio de Platão. E aí vem o amor de Aristóteles, que é o amor filia, é um amor mais legal, que é o amor do encontro. Né? Ou seja, me encontrei aqui com o Coelho, Coelho, tudo bem? Poxa, a gente ficou feliz, né? Ou você ficou feliz, é o amor do encontro com aqueles que você ama, mas mesmo assim, ainda é um amor que é só teu. Me encontrei com ele, olha, vou chegar em casa, encontrei meu amigo, como vai? Foi maravilhoso. Mas, e ele? Se ele gostou ou não é problema meu. O importante é que eu que estou feliz.
O outro é só mais um. É só mais um. Então esses eram os dois tipos de amores. Aí chega Jesus e vem com o seu amor ágape, que é amor ao quê? Ao outro. É o reconhecimento da existência do outro. Qual é esse amor mais parecido que a gente realiza aqui, gente? Quem pode dizer? O amor ao outro. Qual é o maior exercício que a gente tem? Alguém tem filho aqui? Não é isso? A gente dá a vida pelo filho. Quantas vezes nós pais, com o filho no colo, doente, e o que você fala para Deus? Ai, Senhor, se eu pudesse, se o Senhor permitisse, me troca com meu filho essa dor. Me coloca no lugar dele. Mas não é assim que as coisas funcionam. Mas é assim que deve ser, ou seja, é o reconhecimento do outro, é o colocar-se no lugar do outro. Então Jesus é um inovador, um revolucionário, porque o que nós vamos ter que fazer com toda essa revolução industrial, genética, social que vai acontecer aí pela frente? Se eu não pensar no outro, nós vamos ter uma revolução. Se eu não entender o outro como um ser único que tem as suas angústias, os seus desejos, a sua necessidade de amar e de ser amado, se eu não me colocar no lugar dele, se eu não passar, se eu não vivenciar a miséria dele. Por que nós estamos assim? Por que a África está assim? Porque nós não compreendemos Jesus. Né? Porque a gente ainda protege os nossos. Ainda protegemos só os nossos. Jesus, quando ele fala assim, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é meu irmão, o que ele está dizendo? Ele está nos questionando, né? Nos dizendo, irmão, nós temos que nos amar independente de qualquer coisa, sem nenhuma condição. Porque a gente hoje, a gente ainda ama, mesmo quando a gente ama o outro, esse outro tem uma relação de condição com a gente. Eu amo porque é meu filho. Eu amo porque é meu amigo predileto. Eu amo porque é o meu marido. Mas se o marido trair, você vai continuar amando? Porque a gente sempre impõe condições para amar. A gente não ama incondicionalmente. Nós ainda não conseguimos entender essa revolução de Jesus. Porque a gente sempre está exigindo do outro alguma coisa. Eu amo a minha mulher porque eu chego lá e a comida está pronta a hora que eu quero. Porque minha roupa está lavada. Eu amo meu funcionário porque ele faz o que eu pedi. Porque se ele não fizer, eu não amo mais. Eu amo o meu patrão enquanto ele paga meu salário, porque se no dia que ele não pagar meu salário, eu não amo mais. Por quê? Porque nós ainda impomos essas condições, então por isso que Jesus é tão necessário. Por isso que Jesus ainda é inovador. E não é esse Jesus religioso das outras religiões, das outras doutrinas. Não é o Jesus Salvador. O Jesus da doutrina espírita é um Jesus que nos humanizou, que nos trouxe mais perto dele. Ele nunca nos ofereceu nenhuma salvação. Ele nunca chegou no objetivo dizendo, eu te salvei, fica aqui comigo que eu te salvei. Não. Jesus sempre falava, chegava para aqueles que o procuravam, acontecia a cura e ele dizia o quê? A tua fé te curou. Vá e não erres mais. Por quê? Se você errar, o que vai acontecer? Você vai se adoecer de novo.
Porque a verdadeira cura é a cura da alma. É a nossa melhora de ver o mundo. E a partir do momento que eu tenho essa capacidade de exercer a humildade dele, me colocar no lugar do outro, eu também sofro menos. Eu também sofro menos. Porque eu divido com ele a minha ansiedade. E eu também me coloco numa situação de que eu posso ser ajudado pelo outro. O mais legal que eu adoro na doutrina espírita é isso aqui. Cada um de vocês que estão aqui hoje podem estar aqui amanhã. Não é algo determinado. Carlinhos não foi determinado por alguém. Eu estava aí sentado há um tempo atrás. Mas a liberdade, o livre-arbítrio de cada um de nós nos faz ser participativo. E o Carlinhos não é nem um pouco mais importante porque está aqui na frente falando. Simplesmente a gente tem alguns dons, tem alguma facilidade. Mas você pode ser um excelente passista, você pode ser um excelente médium para realizar trabalhos maravilhosos. Você pode receber todos que entram nessa casa com amor, com carinho, com respeito. Cada um tem a sua importância. Nenhum é mais do que o outro. Então a doutrina espírita ela é democrática. Ela nos coloca no exercício do bem. E a gente começa a vir, aí lê um livro, vamos fazer o curso, olha, vai ter um trabalho aqui, vamos realizar uma ação para ajudar determinada instituição. Aí a gente começa, e aí a gente começa a aprender, e daqui a pouco a gente não sabe, porque no trabalho a gente se torna referência. Aí a gente não, mas por que esse povo está me procurando? Porque eu começo a ser diferente. Eu começo a me tornar diferente e o outro me vendo que eu estou diferente, ele vai te perguntar, o que você está fazendo? Nossa, não te vi mais emburrado, ou menos emburrado. Eu vi que você está mais tranquilo. Quando você sente que do outro lado você tem uma pessoa que transmite uma serenidade, uma tranquilidade, o que você vai fazer? Você vai recorrer a ela. Você vai conversar com ela. Não é assim que a gente faz com os nossos professores, não é? Você tem uma dúvida, você não vai lá? Não é? Por quê? Porque ele conquistou aquilo. Nós vamos conquistando isso. E nós somos a referência para os nossos filhos, somos a referência para a nossa família, a referência para os nossos vizinhos, a referência para o nosso trabalho. Então, quando a gente começa a entender Jesus, quando a gente começa a compreender Ele, a gente começa a compreender um pouco o outro. A realidade é que nós estamos automatizados. A gente não presta atenção nas pessoas que estão com a gente. E eu não falando e mesmo de marido e de mulher. Por quê? Aquela correria, cada um trabalha de um lado, é um monte de problema, né? Aí chega à noite, vamos conversar sobre o quê? Sobre o problema. Vamos resolver o problema do filho, o problema da prestação da casa, do cartão de crédito, da roupa nova para a festa, da festa que a gente tem que ir. Moral da história. A gente não pergunta para a mulher, você está bem? Pergunta para o marido, não estou te sentindo legal. Quando a gente vai ver, somos dois estranhos, convivendo na mesma cama, debaixo do mesmo teto, sem nenhuma ligação. Eu estou lendo um livro maravilhoso chamado O Curso do Amor. É um filósofo inglês, que o curso justamente, ele começa, ele faz um caminhar
de uma relação de um casal que se conhece, que se apaixonam, que tem a sua vida sexual, vamos dizer, agitada, como todo casal, quando começa. E aí as coisas vão acontecendo. E aí aquela coisa de que um vai cedendo uma coisa para o outro, em prol do outro, mas daqui a pouco isso vai aumentando, aí aquilo que você tinha paciência, você já não tem mais. Aí você vai para dentro de casa, né? Aí por que um tem mais trabalho que o outro? Mas peraí, mas por que eu ganho mais? Por que eu tenho que fazer isso? A gente começa, a gente vai se perdendo, né? Então ele vai fazendo esse trilhar do que vai acontecendo com o casamento, para no final, ainda bem, que se resgata, né? Porque se aguentam e começam a se amar por necessidade. Não porque a gente se ama mesmo. E quando a gente recorre à doutrina espírita, né, nós temos que ser claros, entender a realidade, que 95% dos casamentos, das uniões, são processos de aprendizado. É para aprender, não é felicidade, não é amor. São poucos os que conseguem, que vêm aqui com a missão de reencontrar o grande amor. Não. É duro mesmo. E por que a gente tem que falar isso? Para a gente desmistificar aquela coisa. Quando entra dentro da doutrina espírita, tem um monte, porque leu há 2000 anos atrás, aí acha que tem a alma gêmea. No máximo que a gente consegue é uma que geme. Que um geme de um lado, outro geme do outro, um reclama aqui, outro reclama lá. Por quê? Porque estamos num mundo de prova e expiação. Somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Então a grande busca qual que é? Caminhar o mais ameno possível. Entender essa dificuldade. O problema é que a gente não entende e a gente não quer enfrentar essa dificuldade. Aí fica fácil a gente mudar. Vou mudar porque vai ser diferente. Não vai ser diferente. Somos diferentes, né? Somos apenas diferentes, fisicamente falando, emocionalmente falando. Mas temos que buscar a igualdade que nos mantém vivos e que nos dá o porquê de estarmos aqui. Então, por isso que eu digo que Jesus, principalmente, né, 1º de dezembro inteiro, né, é o convite a Jesus estar conosco, mas eu acredito que é o mês, coitado, que ele é mais colocado de lado. Porque a gente está lá preocupado, né? Onde nós vamos passar o ano novo? Já reservou hotel? Ou não, mas não dá, esse ano a coisa está difícil, vamos pensar aí para onde nós vamos, mas não dá para ir para lugar nenhum, tá? O que nós vamos comprar? O que nós vamos fazer? O que nós vamos dar para as crianças? O que nós vamos falar para o outro? A nossa preocupação em dezembro é material. O que eu vou fazer com o 13º? Eu pago a dívida? Dezembro é o mês da materialidade. Essa é a verdade. O que nós vamos comer na ceia? Estou cansado daquele peru. Vamos comer o peru porque o negócio está feio, está quase indo para a galinha. Então, ou seja, nós destituímos Jesus do mês de dezembro. A minha irmã, ela adora enfeitar a casa. Gente, é um negócio inacreditável. Eu não sei aonde ela consegue tanto Papai Noel. É Papai Noel em tudo. Até o vaso do banheiro tem um Papai Noel olhando para você. Você levanta a tampa assim, o Papai Noel olha para você. Você vai sentar, toca um negocinho. Você pisa no tapete e o tapete começa a... É tudo. Aí você entra na sala, tem um negócio que aciona o Papai Noel que toca um saxofone. Mas cadê Jesus? Aonde está Jesus aqui? Não tem uma fotinho dele, 3x4.
Nem uma fotinho 3x4 tem. E é mais interessante, aquelas casas, vocês já foram naquelas casas quando você entra, antigamente, né? Hoje não. A sala, todo mundo comprava aquela Bíblia da Britânica, enorme, então você entrava na sala assim, aquela Bíblia aberta. As folhinhas estavam até durinhas, amarelinhas, porque ninguém mexia na Bíblia. O que adianta? Ou você faz aquele presépio maravilhoso, mas quem deveria estar lá, não está lá. A gente explode fogos, mas na hora não se lembra de fazer uma prece, de chamar Jesus para participar com a gente. Então, acho que esse inovador que é Jesus, né, porque essa questão dele se colocar no lugar do outro sem julgar, né, porque quando Maria Madalena vai ser lá apedrejada, né, o que ele fala? Ele chega lá e fala, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra. Aí ela vem para ele, e aí ele fala, o senhor me perdoa, né? Como ele pedisse, não, se eles não te atiraram, quem sou eu para te atirar? E ele não julgou ela, ele não poderia dizer para ela assim, da próxima vez você se vira sozinho aí, não me apronta mais, te livrei dessa vez. Não, simplesmente ele com a sua inteligência se colocou no lugar dela, sentiu o que ela sentia e fez os outros pensarem sobre aquilo que eles estavam falando. E no final ele não falou nada para ela. Quem sou eu para te julgar? Quem sou eu? Como dizendo o quê? Eu fui como você um dia. É isso que o legal da doutrina espírita, porque ele não nos traz um Jesus que vai nos salvar, ele não traz um Jesus que simplesmente é algo extraordinário. Ele traz um Jesus humano que se coloca, que diz assim para mim, olha cara, eu sou igual a você, se eu me tornei o que eu sou, por que você não pode se tornar? Porque para as outras doutrinas, Jesus é um negócio tão longe que a gente só busca ele em sofrimento. E ele está lá penduradinho na cruz, na nossa casa. Coitado, está lá. Jesus morreu por nós, sofreu por nós. Não, Jesus não sofreu por nós. Jesus nos amou. É esse o Jesus da doutrina espírita. É o Jesus que nos convida a amar. Ele não nos culpa. Jesus da doutrina espírita não nos culpa. Eu não estava lá. Que eu me lembro, eu não estava lá. A gente não diz, parece que eu atirei pedra na cruz. Alguns de nós até já deu umas pedradinhas. Não se lembra. Mas não é isso. Não é isso que ele quer nos dizer. Ele nos dá a compreensão prática da nossa vida. Amar o outro. Porque quando eu começar a amar o outro de verdade, me colocar no lugar dele, tudo vai ser diferente. Por que a gente tem preconceito? Por que se fala tanto em preconceito, né? Está se trazendo tanto? Porque a gente não tem capacidade de se colocar no lugar do outro. Porque é negro, porque é pobre, porque é rico, porque... Não é essa a questão. Nós estamos falando de efeito. A doutrina espírita, qual é o objetivo dela? Qual é a fundamentação da doutrina? O espiritismo é a ciência que busca a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua interação com o mundo material. Nós vamos sempre procurar o espírito. O que você é fisicamente é só o efeito. Quando a gente tirar o efeito dos nossos olhos e nos ligarmos ao espírito, compreenderemos a nossa igualdade de verdade. Aí não há mais pai, nem mãe, nem filho.
Eu não preciso proteger ele porque ele é meu filho. Eu preciso proteger ele porque ele é tão meu irmão quanto aquele que está do outro lado, quanto aquele que está lá em Angola, que está lá passando por necessidade, quanto aquele que está lá no Nordeste, debaixo de um sol danado. Eu não preciso mais olhar se ele é carioca, se ele é paulista, se ele é corintiano, se ele é palmeirense, se ele é diretor, se ele é um varredor. Não é fácil ser espírita, não é fácil. Porque o convite é sempre de ir aonde? Na essência, na causa. Quando eu começar a compreender a causa de tudo, quando eu compreender o que Jesus quer nos dizer, a gente vai começar a melhorar. E a gente não vai mais conversar, nós não vamos precisar mais falar de preconceito. Nós vamos falar de humanos, de humanidade. Jesus foi um revolucionário quando ele vem falar do perdão ao outro. Não é igual o judaísmo, que tem o dia do perdão. O que eles fazem no dia do perdão? Se dirigem a Deus para todo mundo e pedem perdão a Deus. Quer dizer, eu peço perdão a Deus porque eu acabei com a vida do coelho. O que Deus tem a ver com isso? Jesus está dizendo, a parada é entre nós dois. É entre o marido e a mulher, o pai e o filho, o amigo e a amiga, a mãe e a filha. É entre nós. Não existe essa de... né? No Islã também é a mesma coisa. Você pede perdão para Alá. Você vira um homem-bomba, você mata milhares. Para quem que você tem que pedir perdão? É para aquele que caminha ao teu lado. É aquele que está mais próximo. Ama o teu próximo, porque assim, é o que a gente pode para hoje. Porque o que está mais longe a gente não quer nem saber. Então, Jesus é sempre uma revolução. E nós temos que compreender que tudo isso que vai acontecer com a humanidade, essa revolução industrial, tecnológica, digital. Você compra uma máquina, hoje tem as impressoras 3D, né? Você vai lá, põe lá, ele constrói esse banco aqui na hora. Nós vamos substituir todos os órgãos. Sabe o que vai acontecer? Até o ano 2000, a nossa... 2000 não, mas vamos dizer, 1950, sabe o que era a luta do homem? Se manter vivo. Por quê? Sabia que os homens, a média de vida em 1930 era de 30 e poucos anos? Por quê? Porque quando o cara não morria de pneumonia, tifo, varíola, febre amarela, ele ia para a guerra e morria na guerra. Na Primeira Guerra Mundial foram mais de 10 milhões de pessoas mortas na Primeira Guerra Mundial. Qual que era o esforço, né? Se você quebrasse uma perna, filho, não tinha anestesia. A nossa luta era para ficar vivo. E qual vai ser a nossa luta para daqui a 20 anos? O que eu vou fazer com a minha vida? Eu vou poder viver até os 150 anos, mas e aí? Para que eu vou querer viver até 150 anos se eu não consigo amar? Se eu não consigo respeitar o outro? Nós hoje estamos num outro desafio. Eu estava vendo aí o Jô Soares, estava vendo a entrevista dele ontem e fui ver, mas o cara está falando, quantos anos ele tem? 79 anos. Está lá, lúcido. Você vê outros artistas tudo com 70, 80, você fala, como é que pode? Pode porque é rico, né? Tem acesso aos hormônios bioidênticos, que custam uma grana. Vocês acham que os caras estão bonitinhos lá por quê?
Não é porque Jesus cuida melhor dele, não. É porque ele tem grana. Né? A gente não brinca, fala assim, não existe mulher feia, existe mulher pobre. Porque se você tem grana, né? Vocês não viram a Anitta aí? Vocês viram como ela era antes? Gente, foi uma transformação. Né? Ela reencarnou. Todo mundo reencarna com grana. A gente reencarna. Você muda. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma capacidade de viver, de fazer o que a gente quer com o nosso corpo, se a gente tiver uma condiçãozinha mais ou menos, mas e aí, para quê? Qual o objetivo de você estar aqui, se você não tiver nenhum sentido para a sua vida? Aí nós vamos nunca, hoje, o que está acontecendo hoje? Depressão. O que são? Pessoas que não encontram sentido para a sua vida. Falta comida? Não. Falta família? Não. Falta dinheiro? Não. Porque normalmente depressão está na faixa classe média, porque pobre não tem tempo para sentir depressão. Ele tem que trabalhar, ele tem que viver. Ele acha que sente. Agora, quando você fica com a sua mente um pouquinho desocupada, né? A gente sabe que isso tudo são projetos reencarnatórios, tem uma razão de ser, não é? Né? Eu estou falando, mas não é isso. Mas é o que todos nós provavelmente vamos conviver daqui a um tempo. Se eu não conseguir entender que eu tenho que ajudar o meu irmão, que eu tenho que apoiá-lo, o pouco que eu tenho que distribuir. Quando eu ficar sem nada, eu ser humilde o suficiente para falar, eu aceito a sua ajuda. Eu aceito a sua ajuda. Porque o que a gente vê, né? Eu não sei vocês, pelo menos eu cheguei na doutrina espírita acabado. Tinha perdido tudo. Tudo. Aí chegou um momento que eu não queria aceitar. Orgulho. Não, eu não posso pedir, eu não posso, porque eu sou o cara, como é que eu vou? Não. Aí chega a uma situação tal que você tem que falar, eu preciso mesmo de ajuda. Eu preciso. Se ajoelhar no bom sentido e falar, por favor, eu preciso de ajuda. E é para isso que essa casa está aqui, é isso que todas as casas espíritas estão aqui. Não é para nos salvar dos nossos problemas, é para nos ensinar a resisti-los, a superá-los. Porque se você está procurando algo fácil, se você acha que você vai tomar um passe e sair daqui curado, procure outra casa. Vá para outra que fala para você que você vai dar uma grana lá e fica, né? E Jesus e Deus vai te recompensar, não sei pelo quê. Não é fácil, gente, ser espírita. Não é fácil debruçar todas as noites no Evangelho e compreender que a gente precisa fazer esse exercício. A gente precisa ter essa disciplina. E olha aí, é algo que eu questionei muito por um tempo, né? Porque a gente entra na doutrina, dá umas viajadas, e aí depois fala, espera aí, vamos voltar. Né? Tem um pastor aí interessante que eu gosto dele, ele fala umas coisas bem doidas, e aí ele fala assim, o menos é mais. Não precisamos de muita coisa. Se a gente entender Jesus, só Jesus, nós vamos resolver todos os nossos problemas.
Eu não preciso pegar o Velho Testamento inteiro, passar por todos os profetas, para ter em mim aquele Deus temeroso, que eu tenho que temer Ele. Não. Aí ele fala, não precisa temer Deus. É só viver com Jesus. Se a gente conseguisse, não precisa muito. Vai lá todas as noites, começa a ler o Evangelho tudo de novo. Começa a pensar como Jesus pensou. Começa a viver como Jesus viveu. Porque senão nós vamos ficar loucos. Nós não temos cacife para aguentar esse mundo que está aí. É muita loucura. É muita doideira. Todo dia é uma coisa, né? Eu luto muito, porque quando eu vejo toda essa injustiça social, essa questão com política, eu falo, olha, só com Jesus no coração. Porque a vontade, se eu não fosse espírita, eu vou dizer, a vontade de pegar uma metralhadora e fazer o que tinha que ser feito. Mas Jesus é tão bom comigo, que fala, segura a tua onda, fica com teus problemas, né? Aguenta a tua paradinha aí, resolve aquilo que você pode resolver, dá o que você pode dar, ser quem você pode ser, na medida do possível. O que eu espero é que, na medida do possível, a gente, né, deixe de pedir mais a Deus e fazer aquilo que a gente precisa fazer, que é o quê? Agir com honestidade, agir com ética, tirar toda essa turma que está em cima, substituir tudo. Até alguém aprender. Não é assim que a gente aprende na nossa vida, não é assim que eu aprendi vindo para o centro espírita, perdi tudo. Fiquei sem nada. E aí tive que começar do zero para me tornar uma nova pessoa. É assim que acontece com a gente. As coisas ruins são só para nos ensinar. São só para que a gente pense no próximo passo que a gente vai dar. Então, gente, vamos convidar Jesus nesse mês de dezembro. É o mês dele. A gente podia até colocar uma foto dele lá e falar trabalhador do mês, né? Porque sempre tem, né? A gente vai ter um trabalhador do mês, vai no McDonald's e tem um trabalhador do mês. Aí a gente vai e não tem um trabalhador do mês. Vamos, né? A gente podia pôr mesmo, né? Aquele lá está sempre com a gente. Não, mas, trabalhador do mês, Jesus, procure-o, encontre-o, divida com ele as suas dores, participe da sua família com ele, convide-o para o seu lar, convide-o para a solução dos teus problemas. Simplesmente assim. O que a gente quer para vocês, o que a gente quer na prece que a gente faz? A nossa ligação, a busca, o reencontro com ele, essa intimidade. A gente não está tendo mais intimidade com Jesus. A gente não consegue ter intimidade nem com aquele que está ao nosso lado. Daí quando a gente tiver intimidade com Jesus, fica mais fácil a gente ser íntimo do nosso filho, da nossa mulher, do nosso marido, do nosso companheiro de trabalho, daquele que a gente acha que é nosso inimigo, daquele que a gente acha que é nosso concorrente. E vamos, né? Vamos chamar ele. Então, um excelente dezembro para vocês, um excelente Natal, que a família de vocês possam estar lá todos reunidos, e um ano novo também repleto de novas oportunidades, e não importa o que vai vir, não importa o que vai acontecer, são só efeitos. O importante é que a gente se modifique e esteja preparado para aceitar tudo isso que vem por aí. Não adianta se revoltar, não adianta querer dar um tiro na cabeça, porque não vai, não. O que adianta é a gente se preparar de uma outra forma, com humildade, buscando auxílio, buscando aprendizado, não importa, mesmo que você jogue uma grana preta fora, como eu fiz, mas eu estou tentando, né? Eu estou tentando. Na hora que eu parar de tentar, aí fica difícil. Então, gente, que Jesus os abrace nessa noite, abrace todas as noites seguintes. Muito obrigado.